Você tem certeza de que conhece o planeta onde vive? Enquanto corremos para resolver a vida, a natureza continua moldando o mundo em silêncio, longe do olhar apressado, mas sempre a um passo do extraordinário. Sejam bem-vindos aos Segredos do Planeta. Um calor seco paira sobre a paisagem carbonizada. As árvores, consumidas pelas chamas, estalam sob o peso da destruição. No ar, partículas em brasa flutuam como vagalumes de um mundo em colapso. De repente, algo inusitado emerge do caos. Uma coluna de fogo se ergue girando sobre si mesma, como se o próprio inferno tivesse encontrado uma forma de se mover. Esse fenômeno, quase sobrenatural, é chamado de Fire Whirl, ou redemoinho de fogo. Parece cena de um filme apocalíptico, mas é real, raro e extremamente perigoso. Quando uma área pega fogo intensamente, o ar quente sobe com força e velocidade, criando uma espécie de vácuo momentâneo próximo ao solo. O ar mais frio ao redor, tentando preencher esse espaço, entra em movimento espiralado. Se houver combustível no caminho, brasas, gases, vegetação, o fogo entra nesse giro e o que antes era um incêndio comum se transforma em um vórtice flamejante. Na maioria das vezes, esses redemoinhos atingem no máximo 60 metros de altura e duram segundos. Mas quando o fogo cresce sem controle, o redemoinho cresce junto. Em 2018, durante o trágico Carr Fire, um dos incêndios florestais mais destrutivos da história da Califórnia, um desses redemoinhos atingiu ventos estimados em mais de 230 km por hora, força equivalente à de um tornado EF3. Árvores foram arrancadas, estruturas foram destruídas. A coluna de calor e fumaça subiu a quase 5 km de altura, e o fogo avançou para regiões que os bombeiros sequer imaginavam estar sob ameaça. Em pleno século XXI, o planeta continua a nos lembrar que, por mais que avancemos, ainda há forças que desafiam a lógica e queimam como um aviso vindo das entranhas da Terra. Agora imagine olhar para o céu e sentir que algo está errado, muito errado. O azul desapareceu e uma massa escura começa a se mover lá em cima, como se o próprio céu estivesse virado do avesso. As nuvens não flutuam, elas se contorcem, se comprimem, se arrastam, como ondas violentas prestes a desabar. Você está diante de um dos fenômenos atmosféricos mais perturbadores e enigmáticos do planeta: as nuvens asperitas. Elas não anunciam chuva, não trazem relâmpagos, e talvez seja exatamente por isso que parecem tão ameaçadoras, porque não obedecem às regras. Surgem em completo silêncio e transformam o céu em algo apocalíptico. A primeira reação de quem presencia uma asperitas é sempre a mesma: isso não pode ser natural. E, de fato, durante muito tempo, a ciência ignorou sua existência. Foram necessários anos de registros não oficiais, feitos por amadores ao redor do mundo, até que em 2017, a Organização Meteorológica Mundial reconhecesse oficialmente esse novo tipo de nuvem.
a primeira nova categoria adicionada ao Atlas Internacional em mais de 60 anos. Mas o mistério permanece. Ninguém entende completamente como ou por que elas se formam. Sabemos que surgem geralmente após tempestades severas, quando correntes de ar em diferentes altitudes ainda estão em conflito. Mas a forma como essas nuvens se organizam, com dobras profundas e padrões surreais, continua desafiando a ciência. Quando uma asperitas toma o céu, a sensação é de que algo está prestes a acontecer. Algo grande. Como se estivéssemos observando o primeiro sinal de que o mundo está à beira de um colapso, o prelúdio de um apocalipse climático ainda em formação, mas inevitável. Elas não causam destruição, mas mexem com o instinto, com aquele medo primitivo de que a ordem natural pode simplesmente falhar. E nesse dia, quando o céu virar um pesadelo sobre sua cabeça, você não vai pensar em ciência. Vai apenas olhar para cima e se perguntar: será que o fim já começou? Nem todo fenômeno que testemunhamos é obra da natureza. Há momentos em que o ser humano ultrapassa limites e, quando isso acontece, as consequências podem surgir de forma repentina, imprevisível e perigosa. Foi exatamente o que ocorreu em Tierra Amarilla. Em uma pequena cidade localizada no coração do deserto do Atacama, a terra se abriu de repente, sem tremores, sem aviso. Apenas um vazio súbito, profundo e assustador. A cratera se formou próxima à mina Alcaparroça, uma área que há décadas é explorada para a extração de cobre. Investigadores descobriram que antigas galerias subterrâneas estavam parcialmente inundadas, criando uma instabilidade invisível no subsolo. Quando a pressão não pôde mais ser sustentada, o colapso aconteceu, súbito e irreversível. Até nas grandes cidades, ninguém está seguro. Em 2010, na capital da Guatemala, o concreto parecia firme, mas o subsolo falhou e o chão desabou como um predador faminto, devorando tudo que encontrava pela frente. Em 2013, no subúrbio de Seffner, na Flórida, enquanto uma família dormia, o chão cedeu sem aviso. O quarto afundou, levando cama, móveis e um homem que jamais pôde ser resgatado. Quando os socorristas chegaram, encontraram apenas um buraco profundo no ponto exato onde ficava o quarto. A casa precisou ser demolida e, anos depois, o solo voltou a se abrir. Uma lembrança de que aquele lugar continua instável e perigoso. Mas nem todo vazio esconde terror. Na península de Yucatán, no México, esse mesmo processo criou os cenotes, poços naturais de água cristalina, como o imenso cenote Iquil, que revelam rios secretos e um mundo subterrâneo místico que os maias consideravam portais para o além. Na China, existe o maior sumidouro do planeta. Ele parece um portal para o centro da Terra. O Xiaozhai Tiankeng mede mais de 600 metros de largura e ultrapassa 500 metros de profundidade. Dentro dele, um rio subterrâneo segue erodindo as paredes calcárias, enquanto uma floresta escondida prospera na escuridão. Uma joia geológica colossal, revelada pelo colapso de cavernas antigas. Quando a Terra abre a boca, seja em um deserto chileno, no coração de uma cidade ou sob florestas tropicais, uma verdade permanece. O mundo que pisamos todos os dias pode desmoronar sem aviso. E nós somos apenas passageiros, tentando ignorar o abismo que segue, bem abaixo dos nossos pés.
Está curtindo a expedição? Apoie o nosso canal com um like. É um gesto simples e faz total diferença para nós. Agora, imagine o céu mudando de cor repentinamente. Tons alaranjados invadem o horizonte, o sol se apaga e, ao longe, uma muralha colossal de poeira avança em sua direção. Assim começa uma tempestade de areia. Poucos fenômenos naturais exibem tamanha força quanto uma tempestade de areia. Estas colunas de poeira podem estender-se por centenas de quilômetros, deslocando-se a mais de 50 quilômetros por hora. Elas são frequentes em regiões áridas, como o deserto do Saara ou o sudoeste dos Estados Unidos, onde transformam totalmente a paisagem e a atmosfera. O processo tem início quando correntes de ar frio descem abruptamente sobre o solo escaldante, impulsionando bilhões de partículas minúsculas para o alto. O resultado é imediato. O céu escurece, o ar torna-se denso e a visibilidade desaparece. Para quem está no caminho, não se trata apenas de poeira, é um ambiente hostil, onde o calor extremo compromete a saúde e sufoca a respiração, criando um cenário tão imprevisível quanto perigoso. Em 2011, no estado do Arizona, uma dessas tempestades provocou uma série de acidentes em cadeia, envolvendo dezenas de veículos. A rodovia interestadual teve que ser fechada por horas. Esse tipo de evento representa o lado mais perigoso e imprevisível do deserto em fúria. Mas nenhuma tempestade de areia moderna se compara ao que aconteceu nos Estados Unidos na década de 30. Foi o Dust Bowl, mais conhecido como Tempestade Negra, a maior sequência de tempestades de areia já registrada. Nuvens negras com centenas de quilômetros avançavam como verdadeiros tsunamis, apagando o sol e soterrando cidades inteiras sob uma noite artificial. Naqueles anos, bastava uma única tempestade para transformar o meio-dia em escuridão total. Em minutos, casas eram invadidas por camadas de poeira que cobriam móveis, alimentos, roupas e até o ar que as pessoas respiravam. Esse desastre, resultado da combinação brutal entre seca extrema e décadas de uso agressivo do solo, deixou cicatrizes profundas em toda uma geração. O céu escurece. Das nuvens, uma coluna escura e giratória desce em direção ao mar agitado. Esta é a impressionante tromba marinha, o tornado do oceano. A tromba marinha é um redemoinho atmosférico que forma uma conexão temporária entre a nuvem e o oceano. Seu funil giratório pode erguer água e representar risco real para quem estiver por perto. As mais frequentes são fracas e duram poucos minutos. Mas as tornádicas são potentes o suficiente para virar barcos e causar danos significativos na costa. No Brasil, no Caribe, no Mediterrâneo, onde houver calor, umidade e instabilidade, pode haver uma dessas colunas de destruição girando sobre as águas. Elas surgem do nada, crescem com fúria e desaparecem como um fantasma, deixando para trás um mar que parece não ter entendido o que acabou de acontecer. A tromba marinha é, portanto, um vórtice atmosférico de curta duração, mas com força suficiente para transformar um dia comum em um cenário de caos. Apesar de décadas de estudo, esse fenômeno ainda guarda segredos. Ninguém sabe exatamente quando vai surgir, nem como vai se comportar.
E é justamente essa beleza imprevisível que a torna tão hipnotizante e tão reveladora do lado mais obscuro da natureza. No extremo norte da Austrália, onde o calor abrasador consome a terra, surge um fenômeno aéreo raramente visto pelos olhos humanos. São as nuvens rolo. Essa nuvem colossal, que se arrasta pelo céu como um rolo compressor, é uma onda de ar comprimido em forma cilíndrica, um tipo raro de corrente atmosférica que empurra a nuvem para a frente. Com quase 1000 quilômetros de extensão, é como se o céu estivesse desabando em câmera lenta. Essas imensas formações são um raro espetáculo da natureza, que costuma surgir no início da primavera, quase sempre nas primeiras horas da manhã. Alguns pilotos a tratam como um tesouro do céu e usam planadores para surfar suas correntes de ar ascendentes, um voo que exige precisão, coragem e muito conhecimento técnico. Apesar dos avanços meteorológicos, sua formação completa ainda permanece um enigma. Mas, para os aborígenes da Austrália, trata-se da grande serpente do tempo dos sonhos, deslizando pelos céus, como sempre fez, desde os primórdios do mundo. A cerca de 300 metros de profundidade, sob a montanha de Naica, no México, existe um dos lugares mais impressionantes já encontrados: a Caverna dos Cristais. Essa caverna foi descoberta em abril de 2000, quando 2 mineradores perfuravam um novo túnel na mina de Naica para continuar extraindo chumbo, zinco e prata. Durante essa perfuração, os trabalhadores romperam uma parede de rocha e perceberam que havia uma cavidade enorme por trás dela. Quando a passagem se abriu, foram surpreendidos por um calor extremo, acima de 50 graus, e por uma visão inacreditável. Cristais gigantescos de selenita, alguns tão grandes quanto o ônibus, preenchendo toda a câmara. Alguns desses cristais ultrapassam os 11 metros de comprimento e pesam mais de 50 toneladas. Criados ao longo de centenas de milhares de anos, sob temperaturas sufocantes e umidade quase total, eles transformam o ambiente em algo que parece fora da realidade, um verdadeiro planeta escondido sob os nossos pés. Mas não se engane com a sua beleza. A temperatura dentro da Caverna dos Cristais ultrapassa os 50 graus e a umidade quase total impede a transpiração. Sem trajes especiais com sistemas de resfriamento e suprimento de ar, nenhum ser humano consegue permanecer ali por muito tempo. Não por acaso, os cientistas o chamaram de o Inferno de Cristal. Desde 2015, quando a mina de Naica suspendeu suas operações e desligou o bombeamento subterrâneo, a câmara voltou ao seu estado natural. Hoje, a Caverna dos Cristais repousa novamente em silêncio absoluto, escondida sob centenas de metros de rocha e submersa pelas águas que por milênios a mantiveram isolada do mundo. Enquanto o mundo lá fora segue em movimento, lá embaixo, os gigantes de selenita continuam crescendo lentamente, preservados pela água quente que os envolve. Um lembrete de que as profundezas da Terra guardam segredos muito maiores do que nós somos capazes de imaginar. A noite cai lentamente sobre a ilha de Vieques, em Porto Rico, mais precisamente na Baía de Mosquito. À primeira vista, ela parece uma enseada como outra qualquer.
mas basta tocar a água para revelar o mistério que repousa abaixo da superfície. Ali vivem milhões de dinoflagelados, organismos microscópicos que brilham quando a água é agitada. O brilho é resultado de uma reação química chamada bioluminescência. Trata-se de um mecanismo de defesa no qual esses organismos emitem luz sempre que algo os perturba. Curiosamente, a intensidade da luz é tão forte que é possível ver o rastro de um peixe nadando ou o contorno de um caiaque deslizando pela água. E há uma explicação para esse brilho ser tão intenso aqui. A enseada tem uma entrada estreita, que impede a troca de água, retendo grandes concentrações desses organismos. Uma maravilha que só pode ser vista em noites escuras e sem lua. Esse brilho é delicado e precioso. Exige equilíbrio ecológico e ausência de poluição para existir. Em Porto Rico, quando tudo parece dormir, o mar desperta, acende sua própria luz e cintila. Um lembrete de que a natureza ainda sabe surpreender. No pequeno vilarejo de Nazaré, em Portugal, o amanhecer do inverno traz mais do que ventos frios, traz uma grande expectativa. Lá fora, o mar começa a se agitar. Aos poucos, o que era uma linha no horizonte transforma-se em uma parede de água crescente. Em instantes, ela se ergue, grandiosa, monumental. Não há plateia que consiga conter o fôlego. Cada onda que quebra é um lembrete de que, apesar de toda a nossa tecnologia, há forças que permanecem indomáveis. O segredo por trás das gigantescas ondas de Nazaré está escondido sob o mar, o cânion submarino da Nazaré. Com mais de 200 quilômetros de extensão e profundidade que supera os 5.000 metros, essa estrutura geológica age como um túnel amplificador da energia oceânica. Quando as ondulações geradas no Atlântico Norte encontram esse cânion, são aceleradas e canalizadas até a costa sem perder intensidade. Essa dinâmica gera ondas que ultrapassam os 30 metros de altura. Surfistas do mundo inteiro se lançam na água contra essa força descomunal por um único instante de glória. Mas, em Nazaré, não existe margem para erro. Um único deslize e o oceano te engole sem misericórdia. Quando esses corajosos surfistas afundam, são soterrados por toneladas de água que podem esmagar o corpo e quebrar os ossos. Uma pressão tão violenta que pode ser fatal. Nesses poucos segundos, o ar some dos pulmões e a sensação é de que o tempo simplesmente desaparece no escuro. Ainda assim, esses guerreiros sempre voltam. Voltam a tentar a sorte porque sabem que, se conseguirem domar essa fera líquida, tudo pode mudar. Em instantes, o anonimato vira lenda. A vitória sobre uma onda dessas não é só um feito. É a chance de reescrever o próprio destino. É pleno dia, o céu está limpo, o sol alto, nenhuma tempestade à vista. De repente, um som estranho surge do nada. Esse fenômeno é chamado de trombetas celestes, ou skyquakes. E sim, ele é real. O som já foi registrado em vídeos e ouvido por pessoas em diferentes partes do mundo. Zonas urbanas, áreas rurais,
florestas, desertos e até regiões costeiras. Não é um mito, nem uma lenda da internet. O que ainda intriga os cientistas é sua causa. Algumas hipóteses tentam decifrar o mistério. Há quem acredite que o som venha de ondas acústicas refletidas por camadas da atmosfera. Outros avaliaram a possibilidade de liberações repentinas de gases subterrâneos, como o metano, embora essa explicação seja rara e pouco documentada. Há ainda quem diz que são pequenos tremores de terra, imperceptíveis aos humanos, mas capazes de gerar ondas sonoras. Apesar das tentativas de explicação, nenhuma teoria conseguiu abranger todos os relatos documentados. Por isso, o fenômeno permanece classificado como inexplicado, embora reconhecido. Nem todo vídeo na internet é confiável, é claro. Alguns podem ser manipulados, mas isso não apaga os inúmeros registros legítimos que ainda desafiam nossa compreensão. Uma coisa é certa: de tempos em tempos, a Terra parece emitir um som indecifrável, como se nos lembrasse que, mesmo no século XXI, ainda existem mistérios entre o céu e a Terra que vão além do que conseguimos imaginar. Acima das tempestades mais intensas, quando trovões estremecem o ar e o horizonte parece tomado por nuvens gigantescas, fenômenos quase invisíveis se manifestam. Eles escapam ao olhar comum e raramente são registrados. Para encontrá-los, é preciso observar muito mais alto, nas proximidades da mesosfera, uma região tão alta que parece pertencer ao espaço. No instante em que um raio extremamente poderoso atinge o solo, ele desequilibra o campo elétrico acima das nuvens. A atmosfera superior responde com uma descarga que se projeta para o alto. E o que surge não é um raio comum, é um Red Sprite. Eles atravessam o ar rarefeito como se rasgassem o céu ao meio. Os Red Sprites surgem em diferentes formas, cada uma mais estranha do que a anterior. Alguns aparecem como colunas vermelhas que se esticam em direção ao espaço. Outros se abrem em tentáculos luminosos. Durante décadas, pilotos, astrônomos e até moradores de áreas rurais relataram flashes vermelhos acima das tempestades. Mas ninguém acreditava. Chamavam de engano, alucinação, coisa da cabeça. Até que, em 1989, 2 cientistas da Universidade de Minnesota capturaram o fenômeno por acidente enquanto testavam câmeras para estudar relâmpagos. Ao analisarem as imagens, encontraram algo impossível. Enormes descargas avermelhadas surgindo acima das nuvens, onde nenhum relâmpago deveria existir. Foi o começo de uma corrida científica mundial para entender essas criaturas elétricas escondidas no céu. Red Sprites não são mensagens suaves da natureza, são alertas. Avisos visuais de que há uma energia colossal circulando entre as nuvens e o espaço. E nós, aqui embaixo, somos apenas espectadores, pequenos demais para compreender toda a fúria que se move, acima das nossas cabeças. A tempestade rompe sem aviso. No horizonte, relâmpagos rasgam o céu como cicatrizes de luz. No meio da escuridão, surge uma esfera luminosa. Ela paira no ar, desafiando a gravidade, como se a própria eletricidade tivesse ganhado forma. Gira lentamente e brilha. E o mais interessante é que se move como se tivesse vida própria, desviando de obstáculos, entrando por janelas e até mesmo atravessando corredores. Trata-se do raio bola.
um dos fenômenos naturais mais raros e misteriosos já registrados. Relatos desse fenômeno vêm de todas as partes do mundo, há séculos. Em 1638, na Inglaterra, uma esfera flamejante invadiu uma igreja durante uma missa, deixando mortos, feridos e um rastro de mistério. Os fiéis diziam que era um presságio. Os cientistas até hoje não sabem exatamente o que aconteceu. Estudos modernos tentam desvendar o fenômeno. Em 2014, pesquisadores chineses o gravaram por acaso. Um raio atingiu o solo e, instantes depois, uma esfera incandescente surgiu, flutuando por alguns segundos. A análise espectral revelou elementos como silício, ferro e cálcio. A teoria: o impacto do raio vaporiza o solo, e esses vapores, ionizados, formam um plasma brilhante, o chamado raio-bola. Mas isso não explica tudo. Há relatos que descrevem essa esfera atravessando paredes ou janelas fechadas, sem deixar qualquer marca. Em outros, ela simplesmente se desfaz no ar, às vezes com um estalo seco, outras em completo silêncio. Em laboratório, já foi possível criar esferas luminosas semelhantes, mas que duram apenas alguns segundos e não reproduzem todos os comportamentos observados na natureza. O que sabemos é pouco, o que não sabemos é quase tudo. Enquanto a tempestade continua seu espetáculo no céu, o raio-bola surge como um visitante inesperado vindo do desconhecido. Um lembrete luminoso de que a natureza ainda guarda segredos que desafiam a nossa ciência e a nossa coragem. Se este documentário tocou você de alguma forma, se despertou emoção, reflexão ou um novo olhar sobre o planeta, considere deixar o like. Agradecemos imensamente por assistir e esperamos vê-los no próximo vídeo. Obrigado e boa viagem.